Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa primeira aula de programação em C. Eu já estou aqui com o Codeblocks aberto e funcionando. Só para refrisar, de nossas aulas, eu utilizo essa função build and run para construir e rodar o programa. Aqui embaixo nessa janela aparecem as mensagens de erro. Eu utilizo os ícones aqui para criar um novo arquivo, abrir arquivo, mas também posso vir na opção de File e explorar aqui a opção de File. E nessa área branca eu escrevo o meu código. Então, vamos dar início à primeira linha de código. Eu sempre começo com include. Vou colocar aqui essa biblioteca stdio.h, que é a que nós utilizamos para entrada e saída de dados, entrada através do scanf, e a saída é através do printf. Claro que tem outras funções também nessa biblioteca, mas por hora estamos utilizando as duas, scanf e printf. A primeira função que nós colocamos aqui no código C é a função main. Depois vocês vão entender quando nós abordarmos funções, tipo de retorno, função sem retorno, esses detalhes de funções. Mas lembre-se que main, se nós formos traduzir aqui, main é o que? Principal, maior, essencial. Então é a função principal do código C. É por onde o código C, é por onde o compilador começa a sua leitura, entendeu? Então, mesmo que eu vá utilizar outras funções, as chamadas dessas outras funções devem estar inseridas aqui na função main. Eu inicio declarando variáveis. Então, quando eu for declarar uma variável, quando eu for criar uma variável, eu tenho que primeiramente colocar o seu tipo. Eu estou colocando aqui um tipo inteiro. Depois eu coloco o nome da variável. Então eu posso colocar aqui valor, encerro com ponto e vírgula. Eu posso fazer dessa forma, como também posso, ao mesmo tempo que crio a variável, eu já inicializo. Então eu estou criando uma variável de nome valor do tipo inteira e estou atribuindo a ela o valor 2. Como também eu posso colocar dessa forma, a variável agora também recebe o valor 2, certo? E lá na frente, em algum outro cálculo, eu posso dizer que agora ela vale 5. Então, se eu for realizar a leitura nesse momento aqui, se aqui eu realizo a leitura de valor através de um printf, por exemplo, aqui valor, ele está com 5. Claro que se eu realizar a leitura nesse momento aqui, se eu colocar um valor printf, se eu colocar valor dentro de um printf, nesse momento aqui na linha 7, valor está constando como 2. Então, na linha 9 ele muda o valor para 5 e na linha 11 ele já tem o valor de 5. É só para a gente ficar ligado nessas mudanças de valores mesmo, nas variáveis. Então, eu coloco aqui int valor, mas também posso criar uma variável float, por exemplo, float altura. Geralmente a nossa altura nós especificamos com um ponto flutuante. Por exemplo, eu tenho uma altura de 1,76, então você usa o ponto. Então, não é viável uma variável inteira para altura, a não ser que você utilize o inteiro e você especifique que vai ser a altura em centímetros, que aí, ao invés de colocar 1,76 metros, colocaria 176 centímetros. É uma grandeza correspondente, mas agora não utilizaria o ponto flutuante. Ok? E também posso colocar outra variável, do tipo char.
Então, eu criei nesse momento 3 variáveis, não atribuí valor a nenhuma delas. Né? Então, eu tenho uma variável valor, denominada valor do tipo inteiro, né? Tem uma variável também altura do tipo float, que pode ter ponto flutuante, né? Aquele número com vírgula, vamos dizer assim. E posso ter uma variável do tipo char, né? Uma variável do tipo char, eu vou colocar um valor aqui, é uma variável, por exemplo, C, né? Letra carrega consigo o valor C. Então aqui é um char, é um caractere, ok? Com isso, eu também posso em C realizar aqui alguns comentários. Se eu não quero mais a linha 5, eu posso colocar 2 barras. O código agora não lê essa linha 5, né? Ele não considera mais para o código em si. Então, eu não posso utilizar mais a variável altura, porque ele está comentado. Como também eu posso fazer um comentário em bloco. Eu coloco o barra asterisco. No final, eu coloco o asterisco barra. Com isso, você pode comentar blocos de código, né? Não somente mais uma linha por vez. Ok? Com a variável valor, eu ainda posso, né, imprimir. Eu vou atribuir aqui o valor de 2 como estava. Valor é igual a 2. Posso utilizar a função printf, né, e colocar o valor. Ao executar o código, ele não apareceu nada. Por que ele não apareceu nada? Porque para você exibir uma variável, o valor de alguma coisa, né, nós temos que criar uma referência. Por exemplo, se valor é do tipo inteiro, eu coloco porcentagem D, não é isso? E aí, nesse momento agora, o printf ele entende que tem a missão, né, de colocar na saída o valor correspondente a essa variável. Colocou aqui o 2. Né? Se eu quero imprimir, por exemplo, um texto, posso colocar assim, ó, eu vou colocar a variável, porque todo o momento eu estou falando em valor, valor está confundindo com o nome da variável. Mas eu vou colocar aqui número, né? Eu vou colocar o valor do número. Estou colocando dessa maneira, porque eu ainda não estou trabalhando com acentuação em caracteres especiais. Então aqui eu imprimo, né, o valor de número é, e o valor correspondente a número, que no caso aqui é o 2, na minha frase, né, na minha mensagem aqui, ele vai estar no lugar do porcentagem D. Né? Então, por exemplo, se eu coloco porcentagem D dentro de colchetes, observe o que acontece. Só um errozinho aqui que eu vou corrigir. Pronto. Se eu coloco dentro de colchetes, né, ele coloca lá, ó, o 2 dentro do colchete. Então, o valor do número é 2 dentro de colchetes. Porque o porcentagem D, que está fazendo referência a esta variável, está dentro de colchetes. Outro detalhe, se eu quiser saltar linhas, né, se eu quiser dar enters, eu coloco um barra N. Então, aqui barra N, eu vou saltar 2 linhas. Então, ao imprimir, agora ó, eu tenho um espaço aqui de 2 linhas, né, porque eu coloquei 2 barra N, ok? E aí, a minha execução do programa ela já foi finalizada, né, porque ela já imprimiu, já cumpriu sua missão. E agora, se eu pressionar qualquer tecla, vou pressionar aqui uma tecla, ele já fecha de forma automática. Então, isso aqui é um básico, né, do funcionamento de uma saída do código.
a saída do seu programa, através do printf. E a entrada, como é que eu faço a entrada? Eu vou apagar aqui o valor, né, de número, e agora eu vou pedir ao usuário a seguinte coisa: digite um número, certo? Digite um número. Sempre finalizo minhas linhas com ponto e vírgula. E para recuperar esse valor que será digitado pelo teclado, eu vou utilizar a função scanf, que tem aqui como parâmetros, primeiro, a referência ao que vai ser digitado, né? Então, se eu vou digitar um número, ele é do tipo inteiro, eu coloco porcentagem D, né? Vírgula. O segundo parâmetro é a variável que eu quero armazenar. Então, eu quero armazenar o que foi digitado no teclado em número, né? Nesse inteiro número. Falta somente um detalhe, que é o i comercial, que o scanf, ele pega o endereço da variável. Ele não quer a variável pura, ele quer o endereço. Né? Endereço, eu já expliquei a vocês em uma aula, mas vou estar revisando aqui posteriormente. Então, ao colocar dessa maneira, eu peço, na linha 5, digite um número. Na linha 6, o scanf, eu recupero o número que foi digitado pelo teclado. E na linha 7, eu vou imprimir, né, vou dar saída o valor dessa variável. Vou rodar o programa. Agora o programa imprime a mensagem na tela: digite um número, e fica aguardando. Né? Enquanto eu não digitar o número, ele não acaba a sua execução, ele está aguardando. Ok? Então eu vou digitar o número 8 e vou dar Enter. E aí o programa imprime o valor do número é 8, eu deixei entre colchetes, e já encerra a sua execução. Ok? Então, com isso, a gente vê de maneira bem simplificada a entrada e a saída de um código, né? Fazendo entrada e saída, utilizando a biblioteca stdio, certo?